bom. A gente vai ouvir a senhora Ana Rafaela da Silva, correto? Correto. Iniciando a gravação em plenário do Tribunal do Júri, Comarca de Centenário do Sul, nos autos 52928-2022. Oitiva da testemunha Ana Rafaela da Silva. Então, Ana Rafaela, a senhora está como testemunha nesse processo, são réus Caio Henrique Saraiva e Victor Manuel dos Santos Almeida. Foi vítima Lucas Duarte da Silva. A senhora tem parentesco com alguma dessas pessoas? Não. Não é parente do Lucas? Não. Sou ex-enteada. Ex-enteada do Isso. Lucas. E foi casada com o Victor Manuel dos Santos Almeida, com o Mandrake? Fui já. Tem filho com ele? Não, graças a Deus não. Não tem filho. Então, a senhora vai ser ouvida como informante, né, tendo em vista essa proximidade, tá? De qualquer forma, é importante que diga só a verdade que for perguntado. A respeito dos fatos que tenham vitimado o Lucas, dia 19 de março de 2022, ali na Barroca, que estariam envolvidos o Victor Manuel dos Santos Almeida e o Caio Henrique Saraiva. O que a senhora viu, o que a senhora pode relatar? Então, eu estava em São Paulo, estou morando em São Paulo, tem 2 anos e 10 meses que eu estou lá. Daí, recebi uma ligação do Caio Henrique, se eu estava sabendo de alguma coisa aqui em Centenário que tinha acontecido com a minha mãe e o finado Lucas. Daí eu falei que não, daí disse que depois ligaram para o Mandrake e era para bater no Lucas. Era para bater e o Mandrake foi e matou o Lucas. Tá. Então, para esclarecer, na época, esse dia aqui, você estava em São Paulo, março de 2022. Isso. Já morava em São Paulo, capital? Já, sim. A senhora foi casada ou amaziada com o Victor? Amaziada. Quanto tempo ficou com ele? Nem lembro. Mas foi coisa de meses, de anos? 3 meses. Coisa de 3 meses. Isso. E chegou a morar junto com ele? Cheguei. Quando morou junto na casa da Karina e do Lucas? Não. Moraram em outra casa? Isso. Como a senhora falou, não tem filhos em comum, né? Não. E aí a senhora recebeu um áudio do Caio. Isso. Por que a senhora conhecia o Caio? Conhecia o Caio da onde? Qual que é o... Nunca tive contato com ele. Não Nunca tinha tive, contato? Não. Ele mandou solicitação de amizade para mim e já mandando um áudio. E o que dizia esse áudio? É, que ele ficou mais revoltado assim, que disse que eu estava dormindo no sofá também, e disse que o finado Lucas foi cheirar minha bunda, e disse que também, na hora que ele bateu na minha mãe, também tirou sangue da minha mãe, da boca da minha mãe. Tá. Ele ficou mais revoltado com isso. E o Caio é filho da Karina. É então filho ele teria da Karina. tomado É parte meu para defender a mãe dele, que é a Karina Isso. Ele que mandou tudo. do Carmo da Silva. Tudo que ele mandou para mim, eu mandei para minha prima. Os áudios, tudo que ele mandou para mim. Aí o Caio mandou esses áudios para a senhora e ele dizia que ele tinha mandado o... Sim, daí o Mandrake, falou para o mim Victor também, se eu bater. mostrasse para alguém, ia sobrar para mim também. O Caio mandou também. E ele mandou isso antes da morte ou depois? Não, antes da morte do finado. Antes do Lucas morrer. Isso. Dizendo que ele tinha mandado o Mandrake, que é o Victor, bater Sim, no Lucas. no finado. Por 2 motivos. Sim. Motivo 1 seria que o Lucas teria brigado com a mãe dele, com a Karina. Sim. E o segundo motivo... É que eu estava dormindo no sofá e disse que ele estava cheirando minha bunda, o finado Lucas. Tá, e teve esse fato ou não, do Lucas cheirar a bunda da senhora? Eu estava dormindo, eu não vi. A senhora não viu? Não. Quem viu foi minha mãe. Daí disse que minha mãe ficou até branca na hora que o Lucas cheirou minha bunda. Quem que é sua mãe? A Karina. A Karina. Isso. Você é filha da Karina. Sou. E aí a sua mãe teria visto ele cheirar? Sim. E com que intenção? Seria Nossa. um ato de abuso ou Então, outro eu motivo? não sei, né? Isso eu não sei explicar. Você não sabe explicar? Não. E você nunca deu essa liberdade para ele? Não. Pra chegar perto? Não. Ou fazer algum tipo de... Não. Sempre respeitei ele, sempre me respeitou, sempre respeitou meu si também. Tá. E aí quem que teria comunicado isso para o Caio? Porque o Caio não estava aqui, né? Estava Não. morando fora. Ele mora em São Paulo. Mora em São Paulo. Quem teria avisado o Caio sobre esses fatos? Não sei. Não sabe se foi Não sei. a Karina? Não. Não foi a senhora? Não. E quanto ao o Victor ter dado essas pauladas, a senhora soube se foi ele mesmo? Se for o Caio? Você disse que o Caio teria mandado Sim. o Victor dar as pauladas no Lucas. Sim. E sabe se foi o Victor que está aqui? Foi o Mandrake. Se Foi o ele Mandrake, mesmo? foi ele mesmo. O Victor Mandrake Foi. é essa pessoa que está aqui Foi. presente. É ele mesmo. É ele mesmo, É. com certeza. Sim. E sabe se foi ele que fez isso? É ele que fez. E como que a senhora soube disso? Que o Caio que falou. O Caio que falou? Sim. Dos áudios, tudo que ele mandou pra mim, falou. Ele mandou então áudio depois também, Sim. falando, ó, Daí falou também, o Caio, o Henrique falou também, se qualquer coisa os parentes do finado fazia alguma gracinha comigo, com a minha mãe, disse que ia mandar tudo pro hospital, parar tudo no hospital.
O Caio Henrique. E o Mandrake tinha amizade com o Caio Henrique? Não. Não tinha amizade? Não. E por que daí o Caio teria esse poder, esse mando sobre o Mandrake? Como que ele conseguiria mandar? Porque como que fala, eles trabalham no PCC, né? Eles vendem droga, os dois. Trabalham no PCC. Daí, assim, pelo comando, assim, eles entrou em contato. Ah, tá. Então seria Entendeu? alguma questão de facção criminosa, Sim. no caso do PCC, Sim. para o Caio ter esse poder de mandar o... Sim. Porque a senhora entende? Eu pergunto se ele não tem amizade, não tem por que não conseguiria mandar no outro. Então Sim. seria pelo que a senhora soube de PCC. Sim. E a senhora sabe dessa questão de PCC como que a senhora sabe? A senhora presume ou a senhora soube por alguém ou por algum... Porque eles são irmãos, né? Eles trabalham esse negócio, né? Eles é do PCC. Então, o fato assim, Sim, todo mundo sabe. Esse aqui não é o primeiro homicídio que ele faz. O Mandrake. O que ele Já teria feito? 4, 5 homicídios que ele já teve já. Aonde foram esses homicídios? Isso eu já não sei. Não sabe dizer? Não. A senhora soube disso como? É que eu fui casada com ele e me falou. Ele te falou. Ele Mas- quase me matou também. E foi algum aqui em Centenário, não? Foi. E a senhora não lembra quais são os Não, casos? não. Mas ele falou que já matou outras pessoas. Falou. Já ameaçou minha mãe, ele andava de moto lá na vilinha, que a minha mãe mora lá de moto, lá atirando lá de revólver. Entendi. E em relação ao Caio, sabe se ele teve algum outro envolvimento em crime? Não. Não sabe dizer. Não. A senhora quer dizer algo mais? Esclarecer algum ponto que não foi perguntado? Não. Os jurados, tem algum esclarecimento? Ministério Público? Sem mais perguntas, excelência. As defesas? Bom dia, Rafael. Como que era o relacionamento do Lucas com a sua mãe? Era bom, né? Eles brigavam direto assim, mas sempre voltavam os dois, né? Tá, e essas brigas, elas eram Assim, discussões? discussões. O finado nunca relou a mão na minha mãe, entendeu? Tá, nesse dia específico dos fatos, foi um pouco pior? Ele agrediu ela? Como é que foi? Não, disse que eles estavam discutindo, né? Disse que o finado estava bêbado, daí disse que discutiu com a minha mãe começou a xingar ele deu um soco na boca da minha mãe e tirou sangue dela. Como que era, você sabe como que era a conduta do Lucas normalmente com outras pessoas? Se ele tinha muitos conflitos, se ele brigava muito com o pessoal? Era alguém difícil de lidar? Não. Não? Sem mais perguntas, excelência. Obrigado, Rafael. Defensora? Sem mais esclarecimentos? Então, sem mais esclarecimentos pelas partes, encerrada a oitiva. A senhora assinando já fica dispensada, tá? Se quiser acompanhar o julgamento.